Olá, tudo bem com você? Eu espero que sim. Estamos começando mais um Conecta Terceiro Setor, um espaço onde a gente educa informando e informa educando. É um lugar onde a gente conversa, onde a gente aprende muito sobre o terceiro setor, sobre o trabalho das organizações da sociedade civil, que são tão importantes para o dia a dia do nosso país. E eu já tenho um pedido para te fazer, como sempre, aqui no início das nossas entrevistas. Compartilhe esse vídeo com quem você acha que pode fazer ainda mais pela corrente do bem, para que a gente possa promover ainda mais o desenvolvimento institucional do terceiro setor. Você também é parte desse movimento para que a gente possa ampliar, possa valorizar ainda mais esse setor tão importante para o nosso país. E eu já tenho a honra e a alegria de receber Cíntia Beth, que vai nos contar muita coisa importante e interessante sobre o trabalho que ela desenvolve em uma importante organização. E eu estou usando muito, sim, a palavra importante, porque realmente é importante, gente. Antes de mais nada, Cíntia, obrigada pela sua generosidade de estar aqui com a gente. Um prazer estar aqui com você, Débora. Obrigada pelo convite. Imagina. E eu sempre peço um favor para os nossos convidados aqui, para que cada um se apresente para o nosso público. Então, por favor, o microfone é seu. Obrigada. Mulher, esposa há 31 anos, mãe, eu tenho 53 anos, sou esposa há 31 anos, mãe da Isabela e da Giovana, sou pedagoga, com algumas formações, MBA e formação executiva, e fiz minha carreira inteira até 6 anos atrás, né, que a gente achou que era inteira, mas não, a gente tem muito tempo pela frente, então fiz uma boa parte da minha carreira no setor privado, trabalhando em empresas, e há 6 anos eu fiz a minha transição para o terceiro setor. E hoje estou como CEO da Plan International Brasil. A gente vai falar dessa transição também. Ai, que bom. Conta pra gente o que a Plan faz. A Plan é uma organização que existe há um pouco mais de 85 anos, está presente em 82 países, e ela trabalha pela promoção dos direitos das crianças e adolescentes, em especial as meninas. Muito bom. Tem trabalhos desenvolvidos em todo o país? Em todos os países. Não, aqui no Brasil a gente está no Maranhão, no Piauí, na Bahia e em São Paulo, com projetos diretos. Mas a gente vai fazer muitas coisas agora para o resto do Brasil que a gente vai contar um pouquinho mais para frente. Então fica com a gente, gente. Fica aí com a gente aí. Bom, falando do trabalho, né? Eu já vou pegar o gancho da sua primeira fala sobre essa transição de carreira. Né? A gente já recebeu convidados aqui que já ouviram a seguinte frase: eu preciso trabalhar menos, então eu quero ir para o terceiro setor. Isso é verdade? Não, não é verdade, Débora. E é realmente uma crença errada, mas que existe, né? Eu acho que a transição para o terceiro setor me trouxe um outro desafio, que a gente fala muito trabalhar com a escassez, né? Mas o volume de trabalho, a dedicação é igual a qualquer outro setor. Então, eu acho que o que muda para você é o propósito, né? Porque você está trabalhando por uma causa, que é diferente de você trabalhar numa empresa, que também você tem que ter um propósito e tudo mais, mas você está ali para gerar resultado para um acionista, né? Mas numa ONG, no terceiro setor, você está ali para resolver problemas estruturais, de acordo com o foco que a ONG trabalha. E você vai dormir sempre com a sensação, pelo menos eu sou assim, e tive que trabalhar isso, de que você não fez o suficiente, né? Porque os problemas estruturais, como eu falei, eles continuam lá. Então, não existe menos dedicação, muito pelo contrário. Às vezes até a gente confunde um pouco o que a pessoa é profissional, porque você acaba levando muito trabalho para casa, no sentido, né, mesmo né, da literal, porque é difícil a gente desligar, né? A gente trabalha na Plan com violências, né? Então, contra crianças, adolescentes, meninas. Então, como que eu consigo me desligar quando eu vou para casa e olhar para o resto, né? Assim, para toda os meus demais papéis, que não de profissional, e como que eu faço esse equilíbrio, que é um desafio. Né? E como foi o gatilho para que você saísse do corporativo e viesse para o terceiro setor? Então, em 2014, eu já comecei a pensar, falar, poxa, o que eu quero fazer? Eu trabalhei muito tempo em recursos humanos, né? Então, eu olhava,
aconselhava muito as pessoas, mas olhava para mim e falava, e a minha carreira? O que eu vou fazer com ela? E aí eu fiz um processo de coaching, onde eu desenhei um pouco a minha trilha, né, da carreira. A gente usou o conceito dos setênios da antroposofia, desenhou a cada 7 anos, desde os meus 7 anos, que foi difícil lembrar muita coisa dos 7 anos de idade, mas assim, para desenhar o que eu queria fazer com a minha carreira. E é interessante porque naquele momento, em 2014, eu não imaginava que eu poderia trabalhar no terceiro setor, porque uma vez que você não está nele, você não imagina que você consegue entrar com facilidade. Então, eu falei, junto com a minha coach, eu falei assim, quando eu estiver aposentada, com mais condições, eu vou ser voluntária no terceiro setor, né? Então, naquele momento, eu já comecei a pensar, eu preciso mudar um pouco o que eu estou fazendo. E aí, eu comecei a estudar sobre capitalismo consciente. E eu fui para um congresso em Chicago. Estive lá com os fundadores do movimento Capitalismo Consciente e falei, poxa, é isso, dá para também fazer coisas na empresa que tem propósito, porque o capitalismo consciente traz o propósito. É você não olhar só para o acionista, mas olhar para os outros stakeholders. Então, você tem que olhar, sim, para os colaboradores, para os fornecedores, você tem que olhar, ter uma visão mais holística, mais completa. E aí, comecei a fazer coisas relacionadas a isso, trazer o propósito. Em 2015, a gente criou um conselho de diversidade, num momento que não tinham muitas empresas falando a respeito. Então, eu falo que eu fui tocando, né, levemente os temas que me impulsionavam, que me traziam um desejo de fazer mais, né? Até que eu tive uma oportunidade, então foi um processo, né, um processo seletivo que eu participei e acabei tendo essa oportunidade de migrar para o terceiro setor. Eu acho que quando você se abre, as coisas acontecem. Porque até então não tinha pensado, mas olha que foi de 2014 a 2017, quando eu comecei a participar em novembro do processo seletivo. Então, assim, não é que as coisas acontecem rapidamente, mas você vai se abrindo e vai construindo um caminho que nem sempre você sabe onde você vai chegar. Mas você vai se abrindo para isso e as coisas... você estar pronto para arriscar, né? E abrir mão de coisas, desapegar de algumas coisas. Então, acho que foi esse processo. E é um momento feliz da sua carreira? Eu acho que é o mais feliz da minha carreira. E é interessante porque nesses 6 anos a gente teve a pandemia, que foi extremamente difícil para todo mundo, né? Para todo mundo foi difícil. E eu estar sentada numa ONG do terceiro setor, eu acho que é mais desafiador ainda, porque a gente lidou com temas super complicados, né? Das comunidades, das famílias que a gente atende não ter sustento nesse período. E a gente tem que mudar a nossa estratégia de atendimento e tudo mais para poder nos adaptar a isso. Ninguém estava preparado. A gente tem lá na Plan um excelente processo de gestão de riscos. Tem lá sistemas e tudo mais, mas ninguém pôs pandemia. Isso não estava mapeado, né? Uma pandemia mundial. Então, foi muito difícil, mas ao mesmo tempo, eu nunca me questionei sobre essa transição, muito pelo contrário, eu acho que é um dos maiores aprendizados que eu tive na minha vida e uma alegria imensa. Eu acho que eu sempre fui muito feliz em todas as minhas fases, com todas as dificuldades, né? Eu costumava muito usar uma expressão, às vezes eu uso ainda, que é apesar de. Então, apesar de você não ter o melhor cenário, apesar de você não ter o apoio total que você gostaria de ter, você está fazendo. Então, eu sempre tentei ser feliz e fui feliz em todas as fases da minha vida, mas agora eu acho que é uma fase de ouro, assim. Falando em Olimpíada, né? É uma fase de muita realização pessoal. Ai, que né? bom, que bom. Agora, a parte operacional do terceiro setor, ela precisa se desenvolver ou no seu olhar ela atua do jeito que está e está bom, com toda a sua bagagem do setor corporativo? Se precisa desenvolver alguns caminhos possíveis? Eu acho que tem a questão de processos, de estratégia e tudo que isso é importante a gente ter, né? Então, a gente... e muitas ONGs têm. Mas aqui a gente tem que falar uma coisa que é fato, que é, para você fazer isso, você também tem que ter dinheiro para investir no desenvolvimento institucional. E quão pouco
sobra, né, dos recursos que a gente recebe, que são muito relacionados e voltados aos projetos, que isso é muito importante, mas pouco sobra para a gente investir no desenvolvimento das pessoas, no desenvolvimento de processos, porque eles precisam estar ali. Uma ONG tem que funcionar como uma empresa, igual, no sentido de controles, de desempenho, né, de formação das pessoas, de preparação, capacitação, mas a gente trabalha com muito menos recursos. E eu acho que aí a gente tem que lançar mão de muita criatividade, muita inovação, e a minha equipe fala que eu sou rainha do pro bono, né? E ver os contatos que a gente tem e trazer muita gente que pode fazer coisas, ajudar a gente a ir para outros patamares sem muito investimento. Mas sim, uma ONG precisa ter muito cuidado no uso do seu dinheiro, no uso dos recursos, e não só ter cuidado, mas mostrar que tem. E é isso que eu acho que é o grande desafio, a gente mostrar todo o tempo o que a gente está fazendo, né? Com poucos recursos. Como que a gente faz para mostrar tudo isso? Como que a gente faz para investir em mídia, investir em campanha? É tudo muito caro, né? Então, fica aquela coisa, você tem que investir para até trazer mais recursos, mas se você não tem recursos, você não consegue investir. Então, fica um ciclo muito, muito difícil de se quebrar, né? Mas, de forma profissional, o que eu digo, na verdade, é assim, o que eu encontrei de pessoas profissionais do terceiro setor é imenso, né? Eu acho que ainda tem também um preconceito a respeito do terceiro setor. E são pessoas, assim, obstinadas, né? O que eu encontrei são pessoas que fazem muito com muito pouco, né? Eu acho que é por isso que a gente tem que sempre incentivar e ampliar a cultura de doação. Exato, né? Exato. E uma cultura de doação que, assim, quando eu estou sentada junto com alguém de uma empresa, eu tenho que falar, olha, você cuida dos seus colaboradores, não cuida? Você remunera bem seus colaboradores, não remunera? Eu também tenho que fazer isso na ONG. Então, quando a gente está fazendo uma proposta de um projeto, e falo, mas tudo isso de pessoas, sempre pessoas vai ser o custo maior do projeto. A gente tem uma ONG que a gente tem as educadoras sociais e tudo, então é como uma escola, né? Eu tenho que remunerar bem essas pessoas. E uma remuneração que é muito aquém do setor privado. Eu estou dizendo, né, aquilo que a gente é capaz e tem que fazer no terceiro setor. Mas essa discussão é muito dolorosa, porque muitas vezes a gente é questionado sobre os custos de pessoas por empresas que investem muito nas suas pessoas, nas suas equipes. Então, essas empresas precisam entender que, do outro lado, também tem pessoas que precisam ser reconhecidas, que precisam ter condições de trabalho dignas e que a entrega será melhor se elas tiverem, né? Então, eu acho que isso é muito importante a gente dizer, porque muitas vezes as pessoas acham que quem trabalha no terceiro setor já faz isso por amor. Faz, mas a gente tem boleto para pagar. As pessoas precisam ser bem remuneradas para que elas queiram ficar no terceiro setor e queiram se desenvolver ali e, junto com elas, desenvolver o setor, né? Então, eu acho que isso é muito importante falar. As pessoas precisam ser valorizadas e, para isso, precisa ter remuneração. Isso são até argumentos de gestão, argumentos também para os captadores e captadoras de recursos, né, que estão no dia a dia trabalhando para conquistar dinheiro para manter as instituições às quais eles trabalham. Né? Então, eu disse para vocês que a gente aprenderia muito com essa entrevista aí. Não menti. E falando em doação, Cíntia, a gente também um dos motivos, né, da sua presença aqui foi de uma doação importante e especial que a Plan International no Brasil recebeu. Aí eu gostaria que você contasse, por favor, essa história para a gente. O microfone é seu. Essa doação que chegou agora em abril, né, desse ano de 2024, nós recebemos da Mackenzie Scott. Ela foi cofundadora da Amazon e fez uma doação de $8 milhões para a Plan Brasil. Como que chegou, né? Eu recebi em julho do ano passado, eu lembro exatamente a data, até fui resgatar depois que aconteceu, porque a gente não sabia até então, né? Vou explicar um pouco para ver a surpresa, né? 4 de julho de 2023, eu recebi uma mensagem no meu LinkedIn, dizendo, olha, Cíntia, a gente está trabalhando para um doador americano,
E a gente viu o trabalho da Plan no Brasil, a gente já olhou no seu relatório de atividades no site, já temos, assim, bastante material, mas a gente queria aprofundar um pouquinho. Podemos conversar? E eu, na hora, falei, claro, né? A gente vive captando, a gente vive olhando oportunidades. E aí, de julho a outubro, a gente fez várias conversas com essa consultoria, que elas fizeram assim, de uma forma super respeitosa, e foi muito bonito isso, porque em todo momento ela falava, a gente não quer que vocês preparem a apresentação, a gente não quer que vocês façam nada para desviar o foco do trabalho de vocês. Então, a gente tem umas dúvidas no financeiro, mandava as dúvidas, a gente trazia alguém do financeiro para conversar, já tirava, monitoramento, programas, e a gente foi fazendo algumas reuniões e respondendo e-mails, uma coisa muito fluida, né? Mas foi de julho, né, finalzinho, no começo de julho, até outubro, quando ela falou, olha, a gente já tem as informações, a gente vai indicar, se eles quiserem entrar em contato, eles entrarão. Tá bom. Passou outubro, passou novembro, aí lá, assim, em dezembro, mandou um e-mailzinho, falou, olha, só para eu saber, como que eu sei se deu certo ou não? Ela falou, olha, se até 6 meses ninguém entrar em contato, é porque não deu. Eu falei, tá bom. Vamos guardar, vamos para o Natal, vamos deixar guardadinho. A gente tem muitas propostas, né? A gente faz muito. Para captar, você abre um monte de porta, a maioria delas se fecha, né? Assim, não dá certo a proposta. Então, a gente está acostumado a não ficar com altas expectativas, justamente para não vir a frustração muito grande. Então, gente, vamos guardar, né? Falei para a equipe que estava mais envolvida, vamos aguardar. E aí, em março, eu recebi um e-mail em português, que eu já achei... falando, olha, teve um processo, assim, a gente quer conversar com você. Então, em relação ao processo que aconteceu no ano passado, a gente quer conversar com você, por favor, me diz o seu telefone, o horário que você prefere, e a gente vai ligar. Aí deu aquele friozinho na barriga, eu falei, olha, gente, quem será? O que será que vem? E aí marquei um horário, peguei todo o material que a gente tinha mandado, imprimi, eu estava em casa, pus tudo, colei com fita crepe assim na parede, falei, eu estou pronta para responder o que for, porque me deu um medo, porque é isso, eu falo assim, se eu não tiver todas as informações que eles vão me pedir, sempre é isso, sabe, essa coisa de você achar que tem que estar pronto para responder tudo na ponta da língua. Estava lá pronta, essa pessoa me ligou, falando inglês, a gente combinou que a ligação podia ser em inglês, ela perguntou se precisava de um tradutor, assim, muito respeitoso. Eu falei, gente, eu nunca tinha visto isso até então, né? Porque sempre foi muito, a gente tem que se virar e se adequar ao doador, e não ao contrário, né? Então, já tinha alguma coisa diferente. Quando ela ligou, essa pessoa, e ela falou, olha, nós estamos admirados com o trabalho da Plan no Brasil, a gente viu os números, o impacto, a forma de vocês trabalharem. E eu queria te dizer que nós, da equipe da Mackenzie Scott, aí eu já gelei, falei, olha, eu li com o celular, a gente quer dizer que nós estamos doando $8 milhões para a Plan no Brasil. Nesse momento eu fiquei assim, o quê? Porque eu não acreditei, assim, sabe quando... Eu falei, eu não entendi, né? Porque eu pedi para ela repetir, porque eu falei, acho que eu não entendi. E ela repetiu e falou, olha, e esse dinheiro vocês vão usar como vocês acreditarem que é melhor usar para aumentar o impacto do trabalho de vocês. Não vai ter prestação de contas, não vai ter nenhum direcionamento da nossa parte, porque a gente acredita que as melhores pessoas para a decisão do uso desse dinheiro são vocês. Aí ela falou, eu só peço que guarde a confidencialidade até que o dinheiro chegue a vocês, aí a gente vai dizer quando que pode ser divulgado. E é one-time gift. O que é isso? É uma vez só. Então, a Plan Brasil nunca mais vai receber uma doação da Mackenzie. Outras plans de outros países podem receber, outras organizações vão continuar recebendo, e que bom. Mas a Plan Brasil nunca mais. Ou seja, é a chance, né? Use bem esse dinheiro. Eu desliguei, Débora, eu chorei tanto, assim, eu fico até emocionada quando eu lembro. E eu fui para a sala, tava meu marido e minha filha, eles falaram, o que aconteceu? Aí eu falei assim, aí todo mundo emocionado, porque é um divisor de águas, né? Eu falava, gente, eu tô há 6 anos, né? Em abril eu fiz 6 anos, foi em março, então, de Plan. E eu falei, a chance da gente fazer tantas coisas. Então, foi um momento de muita celebração em família. E na hora eu mandei, eu vou aqui meu lancinho. Eu mandei uma mensagem pro meu time e falei, eu preciso falar com vocês agora.
Eu vou ligar, fazer chamada de vídeo, quem puder, atende. Eles sabiam, alguns deles sabiam, né, dessa ligação. E aí eu contei para eles. E todo mundo ficou muito emocionado. Aí eu falei, só que a gente não pode contar para ninguém ainda. Porque foi, assim, foi o único pedido que ela me fez. Então, eu não posso, né, deixar de cumprir. E a gente conversou só com o presidente, vice-presidente do conselho também. E falamos, agora começa um processo, né, de transferência desse dinheiro. A gente teve que renovar um certificado que a gente tem nos Estados Unidos. A gente teve que fazer uns trâmites com o banco que ia fazer a transferência. Então, por isso que só em abril que a gente recebeu. A partir do momento que eu recebi, eu questionei se podia, e eles deram autorização para a gente divulgar. Então, esse dinheiro chegou no momento, esse recurso chegou no momento da gente... Na verdade, assim, esse recurso trouxe para a gente uma oportunidade de olhar para a nossa estratégia novamente. Então, a gente tinha desenhado uma estratégia para 5 anos. Essa estratégia agora em junho foi o primeiro ano que terminou, porque o nosso ano é ano fiscal, então em abril, quando chegou esse dinheiro, a gente estava quase finalizando o primeiro ano da estratégia de 5 anos e falamos, a gente tem que fazer uma parada estratégica e olhar novamente para tudo. E aí nós fizemos um workshop com toda a equipe, trouxemos a consultoria que fez com a gente a primeira etapa do planejamento, porque é muito bom a gente ter gente... Isso que eu falo, você ter pessoas, você ter como investir em trazer uma consultoria para te ajudar a fazer o planejamento. Por isso que é muito injusto quando a ONG não tem recursos, sabe? Então, a gente trouxe essa consultoria novamente. Ficamos 3 dias. Então, o time, com algumas pessoas do conselho, 3 dias estudando o que a gente ia fazer. A consultoria fez um pré-work com a gente, um trabalho prévio, para levantar o que a gente queria. E cada um respondeu lá o questionário para a consultoria. A gente chegou a 157 desejos, vamos dizer assim, que a consultoria consolidou, chegou um pouco mais consolidado no workshop e no final a gente conseguiu sair realmente com um plano do que a gente ia fazer. Porque assim, é tanta vontade, é tanta coisa para fazer que a gente tem que priorizar por onde que a gente começa, né? Então, eu acho que o principal da mudança, eu acho que é a mudança até na atuação da Plano Brasil, né? A gente é uma ONG que implementa projetos, a gente fez uma transição nos últimos anos para ser também uma ONG que capta recursos, porque antes a Plan só recebia recursos de fora e não captava localmente. Aí a gente passou a ter esse compromisso de captar localmente e agora a gente passou com esse recurso que a gente chama de 8M, a gente apelidou de 8M, a também ser uma ONG que possa patrocinar iniciativas. A gente falou de ser uma co-patrocinadora de iniciativas, né? Então, a gente, já contando um pouquinho, né, um spoiler aqui, a gente vai lançar dia 11 de outubro um primeiro edital, que a gente ainda está definindo o nome, mas a princípio tem a ver com uma campanha do Acelere o Relógio, né, para a gente acelerar a igualdade de gênero. É um edital onde a gente quer apoiar iniciativas no Brasil inteiro, e por isso que eu falei que a gente ia para o resto do Brasil, de jovens, meninos ou meninas, que estejam fazendo alguma iniciativa que vai ajudar a gente a diminuir a tamanha desigualdade de gênero que a gente tem no nosso país. Então, vai ser um primeiro passo, mas também a gente vai passar a atuar mais com parceiros implementadores. A gente quer investir em organizações locais, primeiro nos lugares onde a gente já está, começar por aí, desenvolver organizações, investir no desenvolvimento institucional de organizações menores, para fortalecer essas organizações, para que elas possam implementar projetos da Plan e ter capacidade para buscar recursos para os seus próprios. Então, a gente quer montar um grande ecossistema em torno da causa. Então, a Plan, a gente fala assim que a gente tem momentos que a gente não quer, a gente evita ser plancêntrico, né? A Plan não está no centro, é a causa que está. E como que a gente faz isso de forma mais afirmativa, propositiva e coerente, né? Então, olhando para organizações menores, muitas delas comunitárias, como que a gente pode fortalecer essas organizações para que elas também nos ajudem na causa,
né, da proteção das crianças e adolescentes, e estejam junto com a gente. Então, assim, a gente quer muito compartilhar esse recurso, né? O recurso chegou para a Plan, mas não vai ficar na Plan, né? Então, isso é super importante. Eu acho que a gente tem uma visibilidade por ser uma ONG internacional, a gente tem processos muito bem definidos, justamente por isso. Então, o que nos trouxe até aqui, a gente sabe bem o que foi, mas por isso, esse privilégio que a gente tem de ser uma ONG do tamanho que a gente é, de ter a estrutura que a gente tem, a gente quer fazer jus a esse recurso que a gente recebeu, sabe? Então, nada melhor do que trazer outras organizações junto, trazer jovens junto, porque é isso, a gente trabalha por eles, por elas, para elas, né? Então, essa vai ser a grande mudança na forma de atuação da Plan no Brasil, né? Então, a gente fez todo um processo nesse workshop de definir as metas e os focos de atuação, e a gente está desde então trabalhando fortemente para isso. Estamos trazendo pessoas para a equipe, para reforçar a equipe, para preparar, né? Então vamos contratar gente para ajudar a gente com o edital, estamos contratando algumas pessoas. Por exemplo, a gente vai trazer uma pessoa especialista em diversidade e inclusão dentro da Plan. A gente trabalha com isso no dia a dia, mas como que a gente pode melhorar isso dentro? Né, de ter uma liderança mais diversa. E o ano passado a gente fez um trabalho lindo com uma consultoria, fizemos um programa, um plano de diversidade e inclusão. Falamos, agora a gente tem que implementar. Quem que vai implementar? A gente não tem recurso, mas assim, vamos, cada um faz um pouquinho. E agora a gente vai contratar uma especialista para estar na nossa equipe de RH e vai ajudar a gente a implementar esse plano. Claro que todos nós temos que fazer, mas a gente vai ter alguém que vai ter o foco só nesse plano, só. Porque eu sei que é enorme, né? Mas é isso. Então, a gente vai construir o plano de sucessão. A gente separou um valor para investir na formação da equipe. Então, assim, sabe aquela coisa que parece que chegou o gênio da lâmpada, né? E tudo aquilo que a gente não conseguia fazer antes, né? Tudo, uma boa parte, né? Não, nesse dia não vai resolver tudo, né? Mas, assim, uma boa parte das coisas que a gente não conseguia fazer antes, a gente vai conseguir viabilizar com esse recurso, né? E fazer esse recurso durar. Então, a gente pegou o número 8, virou e transformou no infinito. E estamos trabalhando com esse conceito, porque, assim, é muito difícil captar. Então, eu tenho que saber o que eu preciso fazer para preparar para os próximos anos. E uma coisa que a gente está fazendo agora, pela primeira vez, a gente está contratando uma consultoria para trabalhar branding, marca. Eu nunca tive recurso para fazer isso, até para ver como que a Plan se apresenta. A minha maior frustração, quer dizer, são tantas, né? Uma das maiores frustrações é que muita gente não conhece a Plan no Brasil. E eu não estou dizendo fora do terceiro setor, até dentro do terceiro setor, muita gente não conhece. E fora, então, né? Que é onde estão os potenciais doadores. Então, a gente vai olhar um pouquinho para a marca, como que a gente vai se posicionar e a gente quer ser mais conhecida. Por quê? Para trazer mais recurso. Então, que esse dinheiro possa fortalecer a gente para trazer mais recurso. Por que eu quero mais recurso? Porque eu quero fazer muito mais projetos, eu quero impactar muito. Mas eu vou fazer? Não. Eu plano? Não. As organizações. Então, que a gente use esse recurso para se fortalecer e que ele possa, esse fortalecimento nosso traga mais recursos. Né? O fortalecimento que a gente está investindo agora nos prepare para a gente captar mais recursos para que esse ecossistema que a gente quer criar a gente consiga sustentar ao longo dos anos. Porque não posso chegar daqui uns anos e falar, não tenho mais recurso, então eu não posso mais investir em organizações pequenas. Não, a gente quer que dure. Então, essa responsabilidade na decisão de como usar é enorme e a gente está indo passo a passo, com todo o apoio do conselho, da equipe, de todo mundo, para conseguir implementar o plano do 8M. É correto falar que vocês receberam essa doação porque por conta de toda essa estrutura, porque vocês são representantes internacionais? Eu acho que por ser internacional, não. O que eu acho que, quando eu falo desse nosso privilégio, é porque, assim, a gente tem um sistema de monitoramento incrível na Plan. E aí, eu tenho pessoas que trabalham com monitoramento. Eu tenho uma área de estratégia de monitoramento de dados.
E muitas ONGs não têm isso. Então, claro, e o monitoramento, você conseguir mostrar o que eu falo, não adianta você só fazer, você tem que mostrar. Como a gente tem isso estruturado, foi muito fácil a gente abrir os números e mostrar os nossos resultados, o impacto direto, indireto, por campanhas. Então, isso ajuda, né? Mas não porque a gente é internacional, pode ser uma ONG nacional que, se tiver condições de ter, mesmo que seja monitoramento, não precisa ser um sistema que seja no Excel, mas ele precisa existir. Então, eu acho que o fato da gente ser internacional e ter alguns sistemas que possibilitam isso, e ter, inclusive, assim, relatórios e mais relatórios. Você trabalhar numa ONG internacional, o compliance é altíssimo. E o que a gente tem que prestar contas é muito forte. Então, a gente estava preparado para as perguntas, e nem todas as organizações estão no nível que foi solicitado, sabe? Então, o que eu estou fazendo, Débora? Pensando nisso, eu convidei, porque desde 2021, 24 organizações no Brasil receberam recursos da McKinsey & Scott. Eu fui e convidei as Incluindo 24... nacionais? Só do Brasil. Só do Brasil. As que estão aqui, quem recebeu. Eu convidei as 24 organizações para criarem um grupo para a gente falar sobre essa doação. Pra gente... São dois temas que eu falei, 2 focos que eu quero trazer nesse grupo. Primeiro, como que esse dinheiro chegou até nós? Porque eu sei como chegou na Plan, nas demais eu não sei. E em segundo, o que a gente fez com esse dinheiro ou está fazendo com esse dinheiro? Por quê? Porque eu quero criar um conhecimento para compartilhar com o resto do terceiro setor. Com todo mundo do terceiro setor. Porque a gente está falando de um aprendizado que pode servir muito para as outras organizações, porque ainda tem um potencial enorme para receber, seja dela, seja de outras doadoras e doadores no mundo. Então, o que a gente pode, do lugar que a gente está, compartilhar com outras organizações para que elas se preparem também para quando chegar o momento delas. Então, dessas 24, 18 aceitaram já imediatamente. A gente vai ter agora no final do mês a primeira reunião. E vamos começar a criar ali um aprendizado, a coletar esse aprendizado que está ali para poder compartilhar. Quem sabe eu volto aqui para contar depois do aprendizado. Vai ser ótimo. E a gente pode fazer cursos também para a Escola Aberta do Terceiro Setor sobre, né, durante, o antes e o durante, o que se fazer. Porque é gestão, é governança. Né? E eu vou aproveitar esse gancho, Cíntia, com sua licença, vou divulgar a Escola Aberta aqui para você. www.escolaberta3setor.org.br. São mais de 100 cursos gratuitos e online que estão lá disponíveis para que a gente possa, de fato, ampliar e melhorar cada vez mais a gestão, a comunicação, os aspectos financeiros, jurídicos das organizações do terceiro setor. Então, você que está aí, acessa lá o nosso site. Se você quiser já cursar um curso, veja qual faz mais sentido para o seu momento de carreira. E se não for para você, divulgue também para aquela pessoa que precisa aprender ainda mais sobre o terceiro setor. E eu reforço, volte e conte os aprendizados aqui para a gente. Em formato de entrevista, em formato de curso, a gente está disponível. Vai ser um prazer. E aí eu também vou aproveitar para fazer propaganda da Escola Aberta. Quando eu cheguei na Plan, eu não sabia o que era captação de recursos. Eu imaginava, claro, imaginava que fosse, e eu fiz os cursos da Escola Aberta. E foram muito importantes, de verdade. Eu fiz mesmo. E hoje, quando eu falei para minha equipe que eu vim aqui, muitas das pessoas, eu fiz curso lá. Então, assim, é de muita qualidade, né? Eu acho que são cursos de muita qualidade. Eu aprendi demais e me ajudou muito a entrar nesse mundo. Eu acho que nesse mundo maravilhoso do terceiro setor, então recomendo muito. Quem não fez, vai lá e vai ver tudo que tem, que é uma imensidão. Obrigada, né? Obrigada. Ficamos felizes. Então, por favor, né? Acessa lá você também e ajude a compartilhar ainda mais. Cíntia, sobre esse momento que vocês estão vivendo, esse momento também de compartilhar, né, o aprendizado, há organizações que a gente sabe que ainda não estão prontas para chegar nesse nível desse tipo de doação, mas precisam, como você disse no começo da entrevista, estar tão profissionalizadas quanto o segundo setor, por exemplo. Quais conselhos, quais dicas de gestão você poderia dar para esse gestor de uma pequena e média organização? Interessante porque quando eu comecei a ler muito sobre essa questão de desenvolvimento institucional e ver, inclusive, existem fundações e movimentos no Brasil que investem em desenvolvimento institucional de pequenas ONGs.
né? Então, que eles busquem também esses recursos. Existem vários editais para pequenas ONGs, onde fundações ou institutos investem no desenvolvimento institucional, que é isso que falta, né? Então, assim, que possa buscar isso. E que vocês possam buscar cursos, aquilo que cabe no seu bolso, né? Tem muitos cursos abertos, mas que vocês também busquem parceiros que acreditem na sua causa e queiram estar junto com você. Eu acho que voluntários de verdade, né? Porque assim, quando eu falo voluntário de verdade, a gente está agora, inclusive uma coisa que a gente queria fazer, que um dos focos, a gente vai desenvolver um programa de voluntariado. A gente nunca conseguiu parar para fazer. A Silvia está com a gente. Então, assim, a gente vai desenvolver, mas assim, tragam pessoas para perto de vocês que queiram ajudar e colocar a mão na massa, né? Então, assim, pensem na estrutura mínima que vocês precisam para fazer acontecer. Você tem que ter equipe de projetos, de programas, e você tem que ter um bom financeiro que ajude você a cuidar dos números e fazer relatórios e divulgar esses relatórios para quem está doando. Você tem que ter pessoas de captação de recursos. Eu acho que a gente tem movimentos aí para desenvolver cada vez mais a captação de recursos como uma profissão mesmo, que as pessoas querem, né? Porque muitas vezes as pessoas vão trabalhar numa ONG, mas querem trabalhar só na implementação do projeto. Captar recursos não é fácil, né? Então, você ter alguém ali que te ajude com isso. Muitas vezes, se você mesmo faz, né? Eu acho que você é uma ONG pequena, você também tem que estar preparado para fazer isso. Então, essa questão dos processos, de arrumar. E é o que eu falei, às vezes você não tem sistema, mas usam Excel para controlar os dados, para monitorar os resultados. Meça sempre os resultados, o antes e o depois de começar aquele projeto, para você conseguir mostrar aos poucos o impacto que você está trazendo. Eu estou falando de resultado quantitativo, lógico, mas a gente tem o qualitativo que é maravilhoso. Então, eu acho que é você conseguir se estruturar como um pequeno negócio mesmo, né? Você pensar... Existem vários cursos. Eu acho que hoje, diferente do meu tempo, quando eu estudava, tudo que a gente tinha que... O estudo era na biblioteca, né? Hoje tem internet, né? E hoje tem YouTube com vários cursos. Hoje tem escola aberta. Então, eu acho assim que você tem que ir atrás de buscar esse conhecimento. E buscar outras organizações que querem ensinar. Então, assim... A planta está super aberta a compartilhar conhecimento, a gente quer muito isso, e outras organizações também, né? Eu falei, temos 18 que toparam, né, porque elas já receberam, e elas não vão receber mais, mas elas aceitaram estar com a gente, eu acho que as outras ainda virão, mas assim, essas 18 aceitaram estar com a gente, para a gente trazer um aprendizado para o terceiro setor, né. Então, eu acho que essa questão da gestão, você tem que tratar como se fosse um negócio mesmo. É um negócio social, né? É um negócio que não precisa dar lucro, mas que o dinheiro seja usado da melhor forma e que você consiga ser sustentável, trazer capital e trazer recursos para continuar aumentando o seu impacto, né? Então, acho que isso é bastante importante. Então, essa fala de que tratar uma ONG como um negócio, ela não é ruim. Então, a gente tem que tirar, né, esse preconceito. Um negócio é bom, né? É um negócio que sustenta famílias ali, né? As ONGs, o terceiro setor emprega milhões de pessoas no Brasil, né? É um negócio, né? É que assim, eu acho que o capitalismo selvagem faz a gente se afastar da palavra negócio. Porque quando você vai para o capitalismo consciente, você vê que existem negócios que podem ser mais conscientes e deveriam ser, né? Todos deveriam ser. A gente teria menos preconceito com essa palavra negócio, né? O negócio parece assim, você está ali pelo lucro. Não, eu não estou ali pelo lucro, eu estou ali pelo impacto que eu causo. Só que para causar esse impacto eu preciso de dinheiro, né? Então eu preciso do dinheiro que vem do capitalismo, que é o sistema que a gente vive, né? Então eu acho que é deixar, né, de achar que se eu falar negócio, ou se eu falar que eu estou vendendo uma causa, é como se fosse um grande pecado, né? Não é, gente. A gente vende uma causa, sim. A gente se vende o tempo todo. Eu preciso fazer uma boa apresentação quando eu estou diante de alguém que pode ser um potencial doador, né? Apresentação daquilo que a gente faz. E se eu me emociono quando eu falo do que a gente faz, é porque existe verdade, né, naquilo que a gente está fazendo. E a gente não tem que ter medo de ser profissional. Então, assim, a gente ter uma boa apresentação, né, quando você vai mostrar, então,
tem o Canva, tem várias formas. Tem que ter uma boa apresentação ali para você mostrar o seu trabalho. Tem que ter um pouco de estruturação, sabe? O que você precisa para, quando você vai sentar com o doador, falar um pouquinho do que você faz, né? Então, é um negócio sim, um negócio muito bom. A gente está caminhando para o nosso final, né? Infelizmente, tem algumas... Para a segunda entrevista aqui já da convidada. Guarda um pouco para a próxima, né? Eu queria a sua dica para o captador de recursos, além dessas que você já passou, mas assim, especialmente para quem capta recursos. Tem os dois focos, indivíduos e empresas, né? Eu acho que os indivíduos, eu olho ali para minha área como é formiguinha, né? Trabalho de formiguinha. A gente mora num país que não tem cultura de doação. E as pessoas querem muito, e eu acho lindo isso. Eu quero ajudar, como eu faço? Eu posso ser voluntária. Legal, a gente precisa de voluntários, mas o voluntariado não paga as despesas, a gente precisa de dinheiro. Então, o captador de recursos contrata de indivíduos, como que a gente fala a linguagem, como que a gente pega o coração daquela pessoa e eu identificar o perfil da pessoa que pode ser doadora nossa. Eu acho que quando você está ali e consegue identificar um pouco o perfil, é mais fácil você direcionar suas ações. A gente está indo agora muito em indivíduos investindo no digital, é isso. Né? A gente tentou outras estratégias que para a Plan não funcionaram tão bem. Então, para a gente, o digital funciona melhor e a gente está indo para ele e a gente também está apostando muito em eventos. Então, a gente vai estar na Bienal agora com os nossos livros. A gente tem a coleção da Revolução das Princesas. Vamos lançar o 6º livro, que é de uma história indígena. Vai ser lindo. Depois eu te conto um pouquinho. Mas a gente pensa muito nessa questão de vender produtos que você já traz o doador, já fica com aquele lead um pouquinho quente. Depois você transforma esse doador comprador de livro num doador. Então, produtos sociais eu acredito bastante como uma coisa para você trazer as pessoas para a causa e depois converter. E quando a gente fala de captação maior, seja com projetos, leis de incentivo, a gente não tem muitos projetos de lei de incentivo, a gente tem mais projetos com empresas. Eu acho que é você abrir, né, você trabalhar muito o LinkedIn onde estão as pessoas, tem pessoa física, lógico, todo CNPJ é composto por CPFs, né? Mas é trabalhar melhor o LinkedIn, mostrar quem você é como organização, o que você faz, e ter esse contato com pessoas nas empresas, né? Eu acho que as empresas que estão trabalhando seriamente o ESG estão abertas e estão procurando organizações que fazem trabalhos sérios. É só chegar. Só que só chegar é difícil pra caramba. Eu acho que isso é um conselho, gente, é trabalhar com a frustração, né? Entendeu? A importância do trabalho de quem é captador de recursos, mas saber que vocês vão abrir muitas portas, como eu falei, as portas vão se fechar, mas algumas vão ficar abertas, e aí é uma coisa que a gente tem muito na Plan, a gente tem parceiros de longa data. É difícil conseguir o parceiro, mas depois que consegue, eles ficam. E aí é muito da entrega, né? Aí entra muito a área de programas para entregar com excelência aquilo que a gente vendeu lá na ponta, né? Mas, assim, se especializem, estudem, leiam livros, tem alguns perfis maravilhosos, assim, o Kevin Brown, eu falo no LinkedIn, sigam Kevin Brown, ele fala muito de captação de recursos. E fora as pessoas no Brasil que são maravilhosas, eu não vou citar ninguém aqui, porque não vou lembrar de alguém. Mas, assim, a gente tem muitas referências no Brasil, né, em captação de recursos. Então, participar da BCR, participar sempre desses grupos, dessas trocas é super importante. O movimento por uma cultura de doação, que a gente está lá, né, estamos lá, a Plan tá ali, e acredita muito no movimento. Eu acredito muito no movimento. E eu acho que quando a gente fala de criar esse ecossistema, é o movimento que a gente queria. Então, assim, que não seja um céu onde a gente esteja ali como única estrela, a gente quer uma constelação enorme, sabe? Uma constelação onde você não consiga nem ver a separação entre uma estrela e outra, sabe? A Via Láctea, que a gente vê aquele movimento branco, a gente queria assim, né? Que seja todo mundo junto e misturado. Falando em movimento, me faz lembrar também o Conexão Captadoras. Conexão Captadoras, olha, que maravilhoso, né? Conexão Captadoras é um movimento que foi criado por duas maravilhosas, a gente, né, Ana Flávia, a Flávia Lang, né?
que criaram esse movimento com mulheres, só de mulheres, sinto muito para os meninos que estão assistindo, são mulheres que estão com foco em captação de recursos, então a gente tem centenas de mulheres nesse grupo, a gente tem um processo de mentoria, né, no grupo e muita troca para a gente se fortalecer, né, e cuidar da saúde mental, que é uma das coisas que a gente tem que fazer muito ao longo do tempo. Eu comecei tardiamente, foi em 2019 que eu comecei a fazer terapia e não abandono minha terapia. Agora ela tá grávida, a gente tá conversando como vai ficar, né, durante a licença maternidade dela. Mas assim, a gente tem que se cuidar, porque é o tempo todo sendo testado, né? A gente é testado o tempo todo, questionado, e a gente tem que cuidar da gente para continuar fazendo mais e melhor a cada dia, né? Então, é isso. E para o gestor? Seu conselho? Para o gestor. Ou para a gestora? Gestor e gestora, assim... Conversa de adulto. Eu repito muito isso, assim... O gestor nem sempre ele é popular nas decisões que ele toma, mas a gente sempre tem que explicar por que a gente está tomando essas decisões, né? Eu acho que ser maduro e ter uma equipe madura para entender que tem momentos que a gente adoraria fazer coisas que a gente não tem recursos para fazer, mas... E tá junto, tá, sabe, assim, nesse momento é muito compartilhado, né? Às vezes a decisão é muito centralizada, mas a justificativa, as razões, ela tem que ser compartilhada para todo mundo entender o porquê, não é? E investir na capacitação da equipe, sempre que for possível. Não tem recurso, busca amigo, amiga, eu tenho um amigo que trabalha com treinamento, eu tenho alguém... Busca ajuda, mas investe na capacitação da equipe, que isso vai ser bom, né? Investe na sua própria capacitação. Eu falo equipe, mas é todo mundo. Então, eu fiz vários cursos, além dos cursos da Escola Aberta, eu fiz um curso sobre exploração sexual contra crianças e adolescentes, abuso contra crianças e adolescentes. Fui estudar sobre isso. Por mais que eu não tenha que ser especialista nesse tema, eu preciso entender da causa que eu trabalho, né? Eu tenho pessoas na minha equipe que conhecem muito mais que eu, e isso é muito bom. Esse é um conselho também, agora que eu pensei, um gestor tem que cercar de pessoas que conhecem muito mais que ele, né? No sentido que você monta um mosaico, cada um com sua especialidade, mas fica um mosaico bem bonito e que com ele você vai conseguir fazer uma boa gestão de uma organização, seja ela do tamanho que for. Estamos chegando no fim. Passa muito rápido. Eu queria te agradecer mesmo, de coração. Mais uma vez, pela sua generosidade de estar aqui, Imagina. pelo tempo, por compartilhar tanto com a gente, porque o terceiro setor carece de informação boa, e quando a gente tem que agradecer sempre. Obrigada mesmo. Eu que agradeço, prazer enorme estar aqui. E eu agradeço você também, que esteve com a gente desde o começo. Peço mais uma vez, compartilhe esse vídeo para que a gente amplie essa corrente do bem, para que a gente amplie cada vez mais o desenvolvimento institucional das nossas organizações da sociedade civil. Muito obrigada pela companhia e eu te vejo na próxima entrevista. Até lá!